Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de Veda e hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse livro incrível chamado A Noite Andamos em Círculos, do Daniel Alarcon. Esse livro aqui, gente, ele foi uma grata surpresa pra mim, porque eu já tinha uma certa expectativa com ele, mas nada me preparou para o que acontece nesta obra. Esse livro aqui eu já adianto pra vocês que não é pra todo mundo, não é todo mundo que vai gostar, não é todo mundo que vai se identificar. Eu acho que eu li esse livro aqui numa hora bacana, numa hora em que eu consegui me correlacionar com os fatos vividos pelos personagens. Esse livro aqui tem vários pontos positivos, um deles é a forma como o autor construiu essa trama. Esse livro ele é dividido mais ou menos em 5 partes, mas as 3 principais são: a primeira, que a gente vai ficar conhecendo então o núcleo desses 2 personagens. O primeiro é o Nelson. O Nelson é um garoto que vive com a mãe e ele sempre foi um garoto assim que gostava muito de ler, gostava muito de se apresentar. E então ele vai crescendo com esse sonho de se tornar ator, né, em um futuro dramaturgo. Em contrapartida, a gente tem então a história do Henry Nunes, que é então esse dramaturgo já conhecido ali na região. Ele foi preso durante a Guerra Civil ali no país dele, com a sua peça, né, que chamava O Presidente Idiota. Obviamente uma peça com um título desse chocou ali a sociedade, foi uma crítica de fato ao governo. Durante o livro a gente tem algumas entradas, né, sobre como é que a peça funcionava e tudo mais. O bacana de acompanhar nessa história é como esses 2 núcleos de personagens tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidos vão se juntar. E ao mesmo tempo que a gente acompanha a história desse personagem, a gente tem os conflitos que vão girar em torno da família dele. A mãe do Nelson, ela é uma mulher viúva, mas que teve muitos problemas durante a vida, principalmente com seu marido e com o filho, o Francisco, que mora agora nos Estados Unidos. Eles passaram por diversos perrengues para tentar uma vida melhor fora do país, mas acabaram não conseguindo, e isso meio que se tornou uma mácula dentro dessa personagem. Ela sofre com isso todos os dias. O Henry Nunes, como eu falei, ele foi preso durante a Guerra Civil no seu país, que ele passa a ficar anos num lugar chamado Coletores, que é uma prisão ali para, né, exilados políticos, digamos assim. A história tem como ponto de partida do momento em que o Patalarga, que é um dos melhores amigos do Nunes, resolve então voltar aos serviços. A peça só é composta por 3 personagens, o presidente, o lacaio e o Patalarga. Acaba rolando ali um teste para ator e o Nelson passa e ele vai então se relacionar com esses 2 personagens. E aí eles entram em turnês, que é então a segunda parte do livro. A primeira é algo mais introdutório mesmo, é pra gente conhecer os personagens, a gente ainda acha que conhece eles, né? Esse livro aqui é um daqueles que vai te dando algumas informações aos poucos e você acredita que já conhece, mas não sabe de nada. A segunda parte do livro é então agora enquanto eles estão em turnê pela cidadezinha, pelas províncias, que é como é chamada aqui no livro, e é aí que tudo começa a desandar. O que vai acontecer nesse livro todo é uma retomada não somente à infância, mas também aos seus demônios pessoais. O que acontece é que o Nunes, ele tem alguns pontos que ficaram pendentes na sua vida ali espalhados pela cidade, e durante esse tempo que eles passam na turnê, que é uma época assim horrível, ele então acaba se encontrando com pessoas do seu passado, e aí todos os personagens que não estavam totalmente ligados com isso vão acabar se chocando, digamos assim. Uma coisa que já é interessante de se acompanhar aqui é essa turnê deles mesmo enquanto companhia, porque eles não têm um tostão furado e eles passam a ter muitas necessidades durante o momento que eles estão em turnê, né? Então eles passam a mendigar espaço em escolas, em espaços enfim, de bares, para eles poderem apresentar e conseguir juntar dinheiro. Mas uma coisa que fica meio que perceptível é que esses personagens, eles não fazem isso por lucro. Eles fazem isso tanto pela retomada de um passado que foi negligenciado e soterrado pelas autoridades políticas, mas também como uma forma de deixar com que a arte do teatro entre na vida das pessoas. O livro todo ele tem um contexto mais militante mesmo, um contexto de inclusão social, que fica muito claro aqui nas entrelinhas. O livro ele tem muitos personagens, mas ao mesmo tempo o Daniel Alarcon sabe muito bem como dar foco em cada um. A gente tem durante todo o livro entradas de diários que o Nelson vai escrevendo e a gente não sabe quem foi que as catalogou. E também nós temos alguns flashbacks do momento em que ele ficou, né, o Henry Nunes, preso lá em Coletores, que aí vai então entrar na trama mais profunda do livro, que é então quando ele conhece esse homem chamado Rogério na prisão, e eles não sabem muito bem como reagir um ao outro. É aquele início de amizade muito
complicado e eles acabam se tornando amantes. A gente não sabe no primeiro momento o que foi que aconteceu depois que o Nunes sai de Coletores, mas a gente sabe que alguma coisa muito estranha realmente aconteceu. Pendências vão surgindo ao longo da história e a gente, enquanto leitor, vai querendo saber mais porque a gente se envolve. E a gente passa tanto tempo junto com esses personagens que eu acho que é quase impossível o leitor não se identificar em algum momento. Então assim, vai ficando uma pulga atrás da orelha até as últimas páginas para saber o que é que tem a ver, em qual é a ligação que existe entre essas pessoas do passado, dessa cidadezinha que eles estão em turnê, com a deles agora no momento presente. Outra coisa que me chamou bastante atenção aqui nesse livro foi porque o Nelson, agora enquanto ator, ele vai fazer uma coisa que vai valer a frase não sair do personagem. Ele vai precisar fazer uma coisa X aqui durante a história, mais ou menos para metade pro final, que ele meio que encarna um personagem, ele não sai. E quando ele sai, parece que as coisas que já iam estar para se resolver voltam tudo do início e enfim, fica assim uma coisa terrível. Esse livro aqui, ele fala muito sobre a impulsividade. Na segunda parte do livro, a gente tem então personagens que antes tinham, digamos assim, uma certa vontade de mudar as coisas na sua vida, passam a ter incertezas, né? E a vida é muito disso. Esta aqui é uma obra em que vai dialogar bastante com esses momentos de dúvida que a gente tem, sabe? Então assim, por mais que sejam adultos, isso aqui não foge à regra. Tanto para adultos quanto para adolescentes, também temos suas fases e cada fase aqui ela vai te dar uma sensação diferente. Bom, na história eu não vou falar mais nada porque pode ser spoiler e eu quero que você realmente leia este livro. Mas eu vou comentar com vocês agora algumas coisas que eu achei realmente geniais na construção do texto. O Daniel Alarcon, ele faz uma coisa que eu vim perceber mais ou menos da metade pro final, que ele constrói essa trama como se fosse uma peça de teatro. E eu não estou falando nesta estrutura aqui. Eu estou falando em estrutura de narrativa. Ele vai pausando as coisas bem paulatinamente em pontos chaves e cada personagem entra de uma forma assim propícia, sabe? Ele vai meio que fazendo atos durante a história e isso é muito legal. Então, como temos tudo a ver com teatro, a coisa faz mais sentido. Outra coisa é o narrador dessa história. Desde a primeira página eu fiquei me perguntando quem seria o narrador desse livro e como é que ele sabia tanto sobre a vida dos personagens, sendo que ele não era um deles. Sabe? O que me lembrou demais o livro do Humberto Eco, né, Os Seus Passeios pelos Bosques da Ficção, onde ele fala sobre questão de narrador. E esse livro aqui ele é muito bem feito, ele é muito bem construído. É um autor muito promissor, eu já quero ler outras coisas dele, com certeza. E o título, né, O A Noite Andamos em Círculos, pra mim, fez muito sentido quando eu parei pra pensar que pode ser aqueles momentos em que a gente tenta e sempre acaba no mesmo ponto, sabe? Mas a vida é feita de tentativas, obviamente. Então, é um livro que vai te fazer pensar sobre muita coisa. E o final do livro, o final do protagonista aqui, é uma coisa assim de louco. Tem um momento da história em que os personagens, né, o Pata Larga, o Nelson e o Henry estão se apresentando numa peça e o Jamie, que é o irmão desse cara que se envolveu com o Nunes, ele está indo para casa da mãe dele, do outro lado da cidade. E o autor vai construindo, né, o narrador vai nos levando a ter essas duas visões ao mesmo tempo. A gente tem acesso ao que está acontecendo na peça e a gente tem acesso ao que está acontecendo na casa da mãe do Rogério. E essas duas histórias vão se interligando de uma forma que, meu Deus, só um autor muito bom sabe como costurar essa trama. Bom, não vou falar mais nada, não vou dar mais nenhuma informação, mas eu só sugiro que vocês leiam com veemência este livro. O Daniel Alarcon é um autor promissor, ele juntamente com a sua esposa fundaram uma rádio para falar sobre histórias latino-americanas, então assim, a gente precisa valorizar esses autores. Bom, então é isso, gente, fica aqui a minha recomendação. Se alguém já leu esse livro, deixa aqui para mim nos comentários, vamos trocar figurinhas. Se você gostou do vídeo, clica no gostei que é muito importante, se inscreve aqui no canal, veja os outros vídeos do Veda, e é isso, gente. As minhas redes sociais estarão lá embaixo, até a próxima, tchau!